Recentemente tem se falado muito em homeschooling, ou educação domiciliar, uma modalidade de ensino em que pais ou tutores responsáveis assumem o papel de professores dos filhos. Assim, o processo de aprendizagem dessas crianças é feito fora da escola. Em meio a tantos desafios educacionais que o Brasil enfrenta, como essa modalidade poderia impactar a vida da comunidade escolar, dos alunos? Para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo de forma remota o jornalista Tiago Lagares. Tiago, boa tarde, bem-vindo ao nosso Almanaque Católico. Obrigado, boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui com você e poder falar um pouco sobre o assunto que é tão importante, atual e que vale a pena a gente esclarecer muitos pontos que muita gente tem dúvida, né? Então, Tiago, a gente começa primeiro perguntando quando surgiu essa modalidade aqui no nosso país e se ela já existia antes da legislação propriamente dita homologar o seu funcionamento nas nossas cidades, nas nossas famílias aí. Enfim, a prática do homeschooling é uma prática milenar, né? A gente tem vários exemplos assim de homens, grandes pensadores que foram formados dentro da educação domiciliar. É lógico que com o ensino obrigatório, né, nós temos aqui no Brasil, desde 1934, o ensino obrigatório, né, feito por Getúlio Vargas. Então, houve porque antes disso, mesmo no Brasil, era possível estudar, tinha algumas escolas, mas o ensino não era obrigatório. Então, muitas famílias contratavam tutores ou as próprias mães ensinavam, né? E com o tempo, até com os desafios da própria educação escolarizada, com os problemas, com as situações, né, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, há uma percepção dos pais de quererem, de alguma maneira, interferir de uma maneira mais protagonista nesse processo de aprendizado dos filhos. E surge o homeschooling que, de fato, assim, os Estados Unidos foram a porta de entrada disso de uma maneira mais clara. Na década de 70, houve, então, um florescer, né, desse método de ensino, né? E alguns países, vários outros países também adotaram. Hoje, no mundo, nós temos mais de 65 países que têm ensino, a educação domiciliar regulamentada por lei, que é possível educar normalmente os filhos. No Brasil, isso tem crescido bastante desde a década de 90. Hoje, nós temos cerca de 32 mil alunos fazendo, cerca de 18 mil famílias praticando homeschooling no Brasil, de acordo com a Associação das Famílias Educadoras. E é um ensino, naturalmente, as pessoas não entendem muito porque é novo, não é uma coisa... a gente tem 3, 4 gerações de ensino obrigatório na escola. Então, muita gente tem dúvidas, questionamentos, o que é normal, né? Então, a gente está aqui para, de alguma maneira, esclarecer isso. Certo. Tiago, você é adepto a essa modalidade de educação. Eu queria que você pudesse falar para nós como tem sido a sua experiência, como foi primeiramente o seu primeiro contato com o homeschooling, como você se adaptou a isso e quais os resultados que você tem alcançado aí na educação domiciliar? Ótima pergunta, padre. Na verdade, a minha experiência ela começou em 2016. Eu tive acesso a um professor chamado Carlos Andalim, inclusive hoje ele trabalha na Secretaria de Educação, no Ministério, né? No Ministério da Educação, dentro do Ministério tem uma Secretaria de Alfabetização, ele é o secretário dessa área. E ele tinha um curso para alfabetizar os filhos. Na época, eu tinha só uma filha de 2 anos de idade, mas eu já antenado, já é um pai antenado, né, tanto eu como minha esposa, enfim, promover de alguma maneira um ensino de qualidade para nossos filhos. E então eu conheci isso, funciona mais ou menos assim, como até eu falo em algumas palestras, algumas formações de estudar sobre o assunto. No primeiro momento a gente acha estranho, acha que isso não daria certo. No segundo momento a gente começa a estudar e começa a perceber realidades tanto do ensino domiciliar como na escola,
né? Os desafios, porque são desafios que em cada ali você tem, cada método você tem um desafio. E aí a gente percebe que é possível, né? Mas enfim, mas mesmo assim é muito difícil. E numa terceira etapa você fala, olha, é possível, acho que eu dou conta e a gente consegue caminhar. Então, as minhas filhas, eu tenho 5 crianças, 5 menininhas, né? Graças a Deus. 3 estão em idade, na verdade 2 estão em idade escolar e a terceira já tem 5 anos, ela já está sendo alfabetizada. O resultado é bem significativo. Do ponto de vista intelectual, que geralmente existe uma dúvida bastante acentuada nesse sentido de educação, como que eu vou educar meu filho em casa, sendo que na escola você tem professores, pessoas que foram formadas para essa realidade, né? Hoje no Brasil existe uma vasta, são muitos materiais que existem no Brasil, muitos profissionais que hoje fornecem materiais, existem materiais seriados, ou seja, como se fosse na escola mesmo, né, que você tem ali durante o ano todo, você tem material, por exemplo, segundo ano, ensino fundamental, então você tem todo o material, todo mês é entregue material, que aí você pega aquele material e segue. Tem outros que é o ensino clássico, que é mais, digamos assim, você pega a questão do português, da linguagem, pega a matemática e outros materiais. Mas as minhas filhas, só para você ter uma ideia, padre, para o senhor ter uma ideia, a minha filha mais velha, ela foi alfabetizada com 5 anos, a segunda foi alfabetizada com 4 anos e 7 meses. Então, ou seja, é possível, porque você tem muitos benefícios que na escola isso não existe. Por exemplo, a gente percebe a realidade da criança, é um ensino personalizado, então a gente consegue entender os gargalos que existem ali em cada criança, as deficiências que elas têm. Então a gente trabalha essas deficiências, né? Então, para alfabetizar, você tem uma série de etapas, e muitas vezes na escola isso é queimado, essas etapas são queimadas. Então, em casa, você consegue direcionar isso melhor, né, consegue suprir a necessidade da criança e, de fato, há uma qualificação nesse sentido. Existe também a possibilidade de você contratar um tutor, por exemplo, você não domina determinadas áreas, então, naturalmente, quando o ensino ele vai se avançando, ou seja, o ensino fundamental, segunda né, por exemplo, etapa, que é do 6º ao 9º ano, o ensino médio você pode, olha, contratar um professor de biologia para falar sobre isso, ou um professor de física, isso é possível, isso não é um problema. Mas hoje eu consigo entender que hoje pelo material que você tem hoje no mercado, é possível você pegar esses materiais, estudar, é como se você tem um plano de aula. Então você tem o livro do professor, que seria o nosso, em que a gente consegue adaptar aquilo ali à realidade, você tem a flexibilização do horário, porque na escola a gente tem 4 horas e meia, mas a gente sabe que 1 hora e meia, isso inclusive são estudos que demonstram isso, 1 hora e meia de um aprendizado intelectual. O restante são outras atividades que não exercem essa questão, no caso, absorver, né, absorver conteúdo, essas coisas. Então, né, em casa, a gente, em 2 horas, a gente consegue, pela manhã, 2 horas da tarde, consegue absorver tudo aquilo que a criança precisa. Então, tem um resultado. Do ponto de vista moral, que a gente tem um receio muito grande, né, a gente sabe que os livros didáticos, hoje em dia, são a porta de entrada para essa agenda progressista que invade muitas vezes, né, todo o tecido social. Então a gente então tem como fazer materiais, pegar materiais que se adequam à visão da família, né, da realidade que a família tem e que ela entende como seria o melhor para a criança do ponto de vista moral. Então você tem uma série de benefícios aí e que, de fato, os resultados eles vêm. Eu tenho uma filha que tem 8 anos e meio, a outra que tem 6 anos, e elas já estão, né, já mais ligadas a esse processo de alfabetização, de matemática. A linguagem, no modo geral, ela está bem refinada, a gente lê bastante, elas leem muito também aqui em casa. Então, existe todo um trabalho nesse sentido. Eu acho que tem que ter uma ordenação, tem que ter um trabalho no sentido de disciplina, uma ordem dentro de casa, uma programação, mas é possível. Hoje eu entendo claramente que é possível, porque eu vivo essa realidade mesmo, padre. Agora, Tiago, existe uma crítica, você sabe, a gente precisa tocar nesse assunto, existe um preconceito, mais do que uma crítica, eu acredito que um preconceito com o homeschooling. Nos últimos tempos, ele foi, como posso dizer, regulamentado por lei.
Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa regulamentação no sentido das prioridades, não seria bem prioridade, seriam os pré-requisitos, melhor dizendo, para que o homeschooling aconteça, então, nesta ou naquela família. Apesar de alguém que esteja nos acompanhando desejar fazer a experiência do homeschooling, existem pré-requisitos ali para que ele seja implementado, né? Não basta simplesmente querer e brigar com a educação formal dentro na escola ou no bairro e, por assim dizer, tomar um partido a partir de uma agenda de um lado político, por assim, como se apresenta na discussão social, né? Exato. Então, padre, no ponto de vista legal, o que acontece? Existe uma súmula do STF de 2018, se não me engano, de um caso de uma família do Rio Grande do Sul, e questionando se o homeschooling é legal ou não no Brasil. Na Constituição, a gente tem um artigo 5º que fala, ou seja, é direito do Estado, é dever do Estado e da família a educação dos filhos. Então, se baseando na Constituição, o STF falou, olha, não é ilegal praticar o homeschooling, mas é preciso que o Congresso regulamente para que a gente possa ter maneiras, enfim, condições de aprimorar esse estudo dentro de casa. Então, esse ano, a Câmara dos Deputados, ela aprovou uma lei, né? Agora falta passar para o Senado. Acredito que vai ser difícil esse ano, pelo ano eleitoral, mas já está na Comissão de Educação. Então, esse ponto de vista legislativo, isso acontece. Na lei, o que se fala é que, por exemplo, os pais eles precisam ter o ensino superior, o pai ou o tutor que vai promover essa educação dentro de casa, precisa ter o ensino superior. Ele vai ter que ser vinculado a alguma escola para que a escola possa fazer uma avaliação no final do semestre, e essa avaliação, enfim, é composta pelo conteúdo que se dá dentro da sala de aula, na escola. Então, para ver se essa criança está atingindo o nível adequado de ensino, né? Vai ser também acompanhado pelo Conselho Tutelar, casos de violências, violência afetiva, violência psicológica, física, essas coisas. Então, o Conselho ele tem, então, como monitorar isso com mais facilidade, né? Eu, particularmente, acredito que a lei ela precisa ser aprimorada, mas é um ponto de entrada muito, muito interessante, né? As famílias homeschooling, eu participo, eu coordeno uma associação aqui, na verdade, é um grupo de apoio, né, de famílias, nós temos cerca de 105 famílias nesse grupo, e a gente promove atividades todo mês, né? Por exemplo, sábado passado a gente foi numa fazenda, uma fazenda grande, inclusive, para a criança lá aprender o que é uma fazenda que tem produção, né? Desde de girassol, de tomate, criação de bovinos. Então, a criança vai lá e tem um aprendizado, né? Uma outra característica do homeschooling é autodidatismo. Então, a criança, em todas as atividades que ela se propõe, ela promove ali o autodidatismo, ela aprende ali na prática. Então, nesse ponto de vista da legislação, existe, então, um limbo jurídico, não é proibido. É lógico que você tem que, toda atividade que for feita tem que ser arquivada, tem que ser catalogada, a gente mostra, né? Tem alguns casos que o conselho vai na casa, porque uma coisa é um abandono intelectual, o abandono intelectual é crime, né? Outra coisa é o homeschooling. A grande maioria das famílias, elas se preocupam com a educação dos filhos, então elas compram materiais, elas se organizam, elas participam de um grupo de pessoas para que possa ter esse sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, se desenvolver, tirar dúvidas, as mães, principalmente, que aplicam, né? Então, elas trocam materiais, trocam ali as experiências, né? O que está dando certo, o que não está. Então, a família está preocupada com a educação da criança, né? Não é um abandono intelectual, isso não existe, né? A gente sabe que quem faz isso faz porque quer uma educação melhor, está preocupado também, de alguma maneira, de evitar que a criança tenha acesso a alguns materiais, algumas situações que possam, ali, de alguma maneira, prejudicar o imaginário daquela criança
por exemplo, a erotização, a sexualização e outras situações que a gente sabe que no ambiente escolar existe. Eu falo por mim, eu também falo por esse grupo de apoio, já conversei com pais de outros estados também. Nós não somos contra a escola, de forma alguma. A escola tem o seu papel, e um papel muito importante socialmente. O que nós somos a favor é que se respeite a liberdade do pai e da mãe de promover um ensino que ele desejar assim à família. Até porque, né, Tiago, me corrija se eu estiver errado, você, assim como eu, também passamos pelos bancos escolares em outros tempos, né? Eu me lembrava, quando você estava dizendo aí, né? Eram outras épocas onde os nossos valores e até os valores cristãos, os valores das nossas comunidades originárias eram mais respeitados. E isso era constatável até na postura, tanto dos professores, como na qualidade do material didático da nossa época. Não criticamos, eu também não critico e acho que o caminho do homeschooling deve ser uma opção, sim, para as famílias brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, nós, com esse grito aí, digamos, das famílias desejando participar mais efetivamente da educação de seus filhos, o nosso sistema público de educação se aperfeiçoe, tome mais vigilância, reveja com cuidado as alterações que nós temos notado, até porque, em tempos de redes sociais, nós temos acesso às denúncias que os pais vão fazendo desses materiais que chegam às suas casas através de seus filhos, né? Perfeito, é exatamente isso. A escola ela tem que se aprimorar. Inclusive, o homeschooling é uma alternativa exatamente porque a gente vê um declínio do ponto de vista intelectual e moral das escolas. Então, é necessário que se levante também essa bandeira da educação com mais qualidade, menos filtro ideológico, né? E mais voltado para o conhecimento. A educação, infelizmente, ela tem passado por um declínio nesse sentido, né? Então, em todos os aspectos. Então, isso é muito gritante. Tem algumas situações que é bom até alertar, a questão da socialização, que muita gente fala, olha, como que uma criança vai ser educada, a escola, além do ambiente acadêmico de ensino, ela também é um ambiente para a socialização, para que a criança ela se desenvolva no meio social, possa aprender a respeitar, possa aprender a dividir, aprender, enfim, a ceder. Então, só que isso é um mito, porque a escola é um elemento importante para a socialização, mas a socialização não acontece só lá. Ela acontece em vários outros ambientes, dentro do ambiente ali, da família, né? Eu tenho 5 crianças, é possível isso, mas quem tem só uma, por exemplo, dentro do ambiente da igreja, do ambiente dos vizinhos, do ambiente dos familiares, do ambiente do bairro, então, de uma comunidade. Isso de um balé, de uma natação que a criança se faz, ela faz a socialização ali. Então, eu particularmente, eu percebo, as minhas filhas precisam socializar, né? Isso é claro, o ser humano é necessário que ele se socialize, ele se sente amado e ele ama através desse processo. Então, por isso que a gente promove uma série de situações. A gente tem esse grupo se reúne com periodicidade, a gente tem também amigos mais próximos que dizem que a gente tem relação, que nossos filhos também se socializam. Então, isso é algo que a gente faz com frequência. Porque todo pai que faz homeschooling, ele faz com uma consciência e percebendo aquilo que a criança precisa, né? Certo. Então, é isso, tá? Nós vamos agora para um rápido intervalo, Tiago. Na volta, eu quero perguntar para você o que você espera para o futuro do homeschooling no nosso país, a partir, então, dessa possibilidade de regulamentação, de se tornar mais uma opção para as famílias, uma vez que, com o avanço também da escolarização dos pais, essa opção vai se tornando mais presente para a vida de seus filhos. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem mais Almanaque Católico aqui na TV Pai Eterno. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia.
Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agradecendo a sua audiência. Lembrando que você pode ligar para nós e nos ajudar a evangelizar através da família Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Esse é o nosso telefone, você liga, participa e diz o seu sim à evangelização. Nós estamos tratando em nossa roda de conversa com o Tiago Lagares sobre os desafios da educação no nosso país, no Brasil. E, é claro, também sobre a modalidade do homeschooling, que vem com força para se tornar uma opção para as famílias. E quando nós estávamos indo para o intervalo, Tiago, eu deixei uma pergunta, né? O que você espera para o futuro do homeschooling no Brasil? Isso é algo que vai acontecer naturalmente, né? A partir do momento que você tem materiais para que o pai e a mãe façam isso em casa, a partir do momento que você tem também uma preparação melhor dos pais, porque não adianta também você decidir pelo homeschooling e não buscar formação, né? Eu falo isso constantemente. É uma coisa, todas as demandas da educação da criança, do adolescente, do jovem, ele vai estar a cargo do pai e da mãe. Então é preciso que, com o desenvolvimento da criança, o pai, a mãe, a família como um todo se desenvolva, né? O homeschooling é uma filosofia de vida, não necessariamente só um método de ensino, porque toda a família gira em torno desse processo de ensino-aprendizagem. Então, ao tempo inteiro se preocupando com isso. Como o pai e a mãe não terceiriza a educação formal, né? Você, naturalmente, há um desenvolvimento disso, né, da família como um todo. E eu acredito que no Brasil isso vai crescer, como vem crescendo em outros países. Só para a gente ter uma métrica interessante, nos Estados Unidos, você tem cerca de 2 milhões, 1,8, 1,9 milhões de pessoas, né, de jovens, de crianças que fazem homeschooling. No Brasil, você tem, a cada ano, isso vem aumentando. De 2010 a 2020, houve um aumento de mais de 800% nas famílias que estão aderindo ao homeschooling. Então, essa é uma tendência que vai acontecer. E existe também um outro problema, que é um paralelo a isso, que é a educação formal. Pelo declínio dela, há uma preocupação maior dos pais nesse sentido, né? Lógico, aqui ninguém está querendo vender uma ideia falsa. O homeschooling não é um método fácil de ensino, é difícil, você precisa de organização, você precisa de ordem, de uma programação, você precisa de se formar, buscar constantemente informação. Já comprei vários cursos, já li vários livros. A minha esposa, da mesma maneira, como ela foca muito na alfabetização, isso acontece bastante com ela também, tem buscado, as dúvidas surgem constantemente, né? Porque as demandas da criança, elas aparecem, a gente tem que tirar essas dúvidas. Então, há uma formação contínua. Então, é necessário isso. Não é fácil, mas é possível. Eu vejo claramente que é possível. E há um desenvolvimento, sim, da criança. É muito claro, eu percebo na minha vida aqui, constantemente, padre. Eu tenho algumas famílias que acompanham que são adeptas dessa modalidade de homeschooling. E você nota que, é claro, todo o início de uma realidade nova é um desafio. E assim como exige, você bem pontuou, como exige organização na vida escolar comum no dia a dia, não seria diferente dentro de casa, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, por estar dentro de casa, não vá ter o horário ali dos estudos. Você começou dizendo um pouco sobre essa questão da rotina. Eu queria que você pudesse exemplificar como é o dia a dia entre vocês e os seus filhos aí nessa modalidade do homeschooling. Exemplifica para a gente, na prática,
Como é que isso se dá no dia a dia dessa família? Então, na verdade, assim, você tem o que a gente aqui em casa faz e que muitas famílias também fazem, né? Você tem ali 2 períodos, matutino e vespertino, e aí você tem 1h30 a 2 horas de ensino de manhã, da mesma maneira à tarde. Então, a gente faz um filtro. Eu, por exemplo, sou responsável aqui pela área de matemática, eu fiz um curso, eu comprei o material inclusive é um material de Singapura, é a matemática de Singapura. Os melhores alunos do mundo nos testes de matemática são de Singapura. Então, o brasileiro foi lá, descobriu e trouxe isso para o Brasil. Então, eu comprei esse material e eu aplico todo, enfim, segunda, quarta e sexta. Eu também faço um pouco de história, né, e geografia com as minhas filhas nos dias que restam. Minha esposa é mais voltada para a área da linguística. Então, de manhã, ela trabalha essa questão da linguística toda. Então, o processo de alfabetização, o refinamento desse processo, porque muitas vezes aí a criança lê e ela vai ter algumas dificuldades, então eu preciso voltar a refinar isso, né? A minha terceira filha já está sendo alfabetizada, ela tem menos de 5 anos, ela está no processo de alfabetização também. Então, ali é lógico que uma família numerosa, você precisa ter um pouco mais dessa compreensão de organização. Então, é necessário que tenha ali um horário para cada uma e tudo, né? Mas a gente percebe que meia hora, 40 minutos para cada uma pela manhã e da mesma forma à tarde, completa todo o ciclo de ensino que a criança poderia se desenvolver dentro da escola, né? Então, eu, por exemplo, a gente tem pessoas próximas, amigos, familiares, de idade próxima da filha mais velha, que tem 8 anos. Então, existe a gente percebe claramente que minha filha ela está melhor do que essas crianças, assim, no ponto de vista de leitura, no ponto de vista de abstração do conteúdo, né? Então, existe esse refinamento intelectual. Do ponto de vista moral, a gente consegue, então, segurar. É lógico que, na verdade, a criança ela vai conseguir, ela vai crescer, vai virar um adulto, ela vai ter acesso, né, ao que o mundo oferece, sendo bom ou ruim. O que a gente quer dentro de casa é promover valores, estruturar, ordenar interiormente aquela criança, aquele adolescente, para que quando ele realmente saia no mundo, trabalhe, case, né, vira uma pessoa, sai de casa, ele consiga ter estrutura para saber o que ele é da vida. Certo. Nós somos católicos, cristãos, então nós acreditamos na salvação, nós precisamos então trabalhar a alma daquela criança, trabalhar o desenvolvimento das virtudes, desenvolvimento espiritual, a presença de Jesus, ela é constante, então em todas as áreas, a gente tem a catequese também, então isso vem a calhar também com todo o desenvolvimento. Então a prática ela é feita em 2 períodos e a gente consegue conciliar tanto eu como minha esposa. Muitos pais, por exemplo, eu trabalho só até as 2 horas, então eu consigo à tarde desenvolver. Muitos pais não têm, né, essa facilidade, então sobra muito para a mãe, então a mãe tem que trabalhar mais nesse sentido, mas é possível, a gente tem, né, famílias que estão dando conta de exercer esse papel, exercer bem. Perfeito. Tiago, observando essa realidade que você disse da preparação, existe um tempo em específico? Quando é que o homeschooling termina e quando é que começa a preparação, por exemplo, desse adolescente, dessa criança, para, digamos, existe uma possibilidade de entrar num cursinho, de fazer uma faculdade? Exemplifica isso para a gente, porque estudando em casa, como é que você vai apresentar um documento, por assim dizer, para que essa pessoa que foi adepta do homeschooling durante toda a vida, ela comprove os conhecimentos para acessar os bancos da faculdade? Perfeito. A pergunta ela é muito pertinente, inclusive ela é um motivo de muitas dúvidas mesmo. Veja bem, a gente tem no ciclo do ensino fundamental, o fim do ensino fundamental tem um enseja. O enseja é uma prova que se faz. Muitas pessoas às vezes não conseguem estudar, porque às vezes moram na zona rural, teve dificuldade, não conseguiu desenvolver todos os anos do ensino fundamental. Então ele faz essa prova e ele consegue um certificado da mesma maneira. É possível, então, um aluno de educação, oriundo de educação domiciliar, ele chegar a terminar o ensino fundamental até os 12, 13 anos, e aí ele faz essa prova de um ensejo. Da mesma maneira, o Enem. O Enem
A grande maioria dos vestibulares hoje em dia, eles só pegam uma nota do Enem. Então, o jovem faz o Enem, né, e ele tem essa média de pontuação em que, dependendo da média, ele consegue entrar em uma universidade e dependendo do curso dessa universidade. E, da mesma maneira, o aluno que vem do ensino domiciliar, ele pode fazer o Enem e conseguir. Nós temos, eu conheço, né, pessoas que já estão na universidade, jovens que vieram da universidade, que estão na universidade e vieram da educação domiciliar. Não é são vários, isso acontece, isso é normal. O que pode acontecer é, às vezes, a universidade, ela às vezes, dependendo do perfil da universidade, da reitoria da universidade, existe uma exigência maior. Muitas vezes, não concordar e ter algum tipo de discriminação com esse método de ensino. Mas, na grande maioria das vezes, isso é possível, isso é plausível. O adolescente ele pode entrar na universidade fazendo esses testes. Porque os testes aí, o Enem, o ESEJA, são uma comprovação que você teve um ensino de qualidade, um ensino que te forneceu informações e a formação adequada para você entrar em determinado curso da universidade. Então, isso é possível, né? Existe um mito muito grande, né? Nossa, não vou fazer homeschooling, mas meus filhos não vão fazer universidade. Isso não é verdade, é possível. É lógico que com a regulamentação do ensino proposto agora, isso fica um pouco mais flexível, fica mais fácil, né? E a gente vai ter, então, características e metodologias já formais para que isso aconteça. Hoje em dia é feito dessa maneira, através dessas provas que eu citei. Tiago, como é que você tem buscado ajudar famílias que desejam conhecer e aderir ao método? E aí eu pergunto porque nós sabemos que a discussão sobre o homeschooling, ela vem muitas vezes acalorada, aqueles que são adeptos da educação formal nas escolas quase que afastam por completo a possibilidade. E aí eu pergunto, como você procura orientar e ajudar essas famílias, que também podem estar nos acompanhando nesse momento, para conhecer e ter acesso? Eu digo que o que tem mais valor hoje em dia é a informação. Se você tem acesso à informação, por exemplo, aí, dos cursos, dos materiais didáticos, das metodologias, das leis, do conhecimento de fato de como colocar isso em prática, isso tem um valor imensurável. Como você procura ajudar essas famílias? Sim, a gente tem aqui em Goiás esse grupo de apoio, né? Ele, na verdade, 70% das famílias elas estão em Goiânia e Aparecida, mas tem outras famílias em Anápolis, Rial, Itumbiara. Então você tem outras cidades. Então é um grupo de apoio estadual. E caso alguém tenha interesse, pode me procurar. Tem um perfil no Instagram chamado thiago.lagares e lá a pessoa pode enviar uma mensagem que eu explico. A gente busca, padre, orientar quando chega alguma mensagem para mim, alguma pergunta, alguma ligação nesse sentido, né? A gente procura tirar as dúvidas como eu estou fazendo aqui, do ponto de vista legal. Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Inclusive, muita gente está falando assim, olha, eu vou esperar a regulamentação para começar a fazer homeschooling. Mas, assim, a gente não tem uma previsão, uma confirmação quando que isso vai acontecer e até se isso vai acontecer. O cenário eleitoral ele está aí, dependendo de todo o processo eleitoral do vencedor, a gente sabe que tem um ala que defende, outro que critica, então a gente não tem uma confirmação. O ideal é a pessoa realmente já buscar conhecimento para fazer o homeschooling. O processo de maturidade disso é de mais ou menos 6 meses a 1 ano, até a pessoa decidir por isso. Então ela vai buscando informação e a gente está aqui para ajudar, né? Então a questão da socialização, a questão do ponto de vista da universidade que você falou, né? Eu recebo pessoas às vezes em casa também, alguns querem visitar, conhecer como é que é a rotina minha, como que a gente faz, a gente mostra os materiais. Existe um grupo das mães também, dentro desse grupo de apoio, tem um grupo específico para as mães, e elas trocam experiência, trocam as informações, trocam materiais também. Isso é muito importante para dar segurança para aquela mãe que está um pouco indecisa, né?
Então, ela vai perceber, existe um certo roteiro, existe certas etapas que precisam ser seguidas, e essa mãe ela vai ter condição de perceber, né, se ela vai dar conta, se não vai. O homeschooling, né, ele não é para todo mundo, né? A gente às vezes não vai dar conta por várias características, ou pelo trabalho que a pessoa exerce, ou pela própria rotina da pessoa, ou às vezes até pela uma dificuldade que a pessoa tem de saúde. Não é para todo mundo, mas para aqueles que querem, que têm o desejo, que percebem que isso seria um método bom de ensino para os filhos, a gente está aqui para ajudar. E um começo, talvez, para se entender se vai se dar conta ou não do homeschooling, é se investir ou se interessar mais pelo reforço na vida escolar dos filhos, que às vezes estão na educação formal, se interessar mais por essa vida e aí ir acompanhando, né, disciplinando-se nos horários para que a adesão gradual ao homeschooling seja uma opção de fato bem acertada, né? Perfeito, padre. Existe até lá nos Estados Unidos, chama After School, que é exatamente isso que você está falando. A criança, o adolescente, o aluno, enfim, ela vai para a escola e o pai e a mãe, principalmente a mãe, né, ela acompanha, então ela se desenvolve isso. A gente tem algumas experiências de que com esse cuidado, ou seja, mais refinado da mãe, do pai ali, no período em que a criança não está na escola, naturalmente ela se decidiu pelo homeschooling porque ela percebeu, olha, eu consigo, eu acho que é possível. Tiago, muito obrigado, forte abraço para você, boa sorte aí nessa empreitada, né, de não simplesmente levar o homeschooling para dentro da sua casa, junto aos seus filhos, mas também de defender e ajudar os pais e as famílias a compreenderem essa modalidade de ensino que, com certeza, vai se tornando dia após dia uma realidade para nossas famílias também. Um abraço. Obrigado, padre. Um forte abraço para você. Obrigado pela oportunidade. É bom falar sobre esse assunto, tá bom?